Então, como dissemos, nós estamos no meio da família e os irmãos já têm falado bastante, né? Os projetos de Deus com respeito à família. E se não fosse esse projeto de Deus chamado família, né, não teríamos aí bilhões, né, de pessoas no mundo, né? Ele criou o primeiro casal, Adão e Eva, com esse objetivo, né? De que frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. E nós sabemos que até uns 2 anos atrás a China era o país mais populoso do mundo, né? Não é mais. Hoje é a Índia. A Índia ultrapassou a China em 200 milhões de pessoas. Aí os chineses agora estão preocupados porque as pessoas lá estão envelhecendo e não tem criança. Porque lá tinha uma regra, né, do governo que o casal só podia ter um filho. Agora ele já liberou, pode ter mais. Porque a Índia passou a China. A China ficou para trás em população mundial. Já era os chineses, né? E a Índia é um país mais pobre, né, que a China. Mas eu vi a reportagem essa semana que foi ultrapassado em 200 milhões de pessoas. É muita gente, né? Mas foi esse o objetivo de Deus, né? Que a terra ficasse cheia. O profeta Isaías, ele profetizou, né, dizendo que Deus disse que a terra foi criada não para ser um caos, mas para ser habitada. E é por isso que ele disse então a Adão e Eva: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas o objetivo de Deus também era que essas famílias, né, como existem bilhões de pessoas hoje no mundo, que todos se voltassem a Ele para adorá-lo. O objetivo de Deus foi esse: criar o ser humano para que enchesse a terra, mas que servissem a Deus. Mas nós temos, né, sabemos que Satanás, ele já tinha sido lançado da terra e ele estava só com os seus anjos, né, que foram expulsos dos céus, e ele sempre procurava meios para destruir a obra de Deus. E a melhor forma que ele encontrou foi fazer o homem e a mulher pecar, destruir a família. O objetivo de Deus que era que as famílias multiplicassem, enchessem a terra e adorassem a Deus. Satanás, então, a primeira parte ele permitiu, né? Por isso que existem esses bilhões de pessoas, conforme eu já falei, né? A multiplicação do ser humano. Quanto ao adorar a Deus, Satanás interrompeu-os. Lá no Éden, ele já usou das suas artimanhas, né, para fazer o homem e a mulher desviar-se de Deus. E daí por diante, os filhos, claro, já foram nascendo na desobediência a Deus. Os pais, Adão e Eva, já perderam ali no Éden a autoridade sobre a ordem que Deus havia dado, né, de terem filhos e criá-los, segundo a Bíblia, né, na admoestação do Senhor. Talvez fizeram algum esforço, mas a princípio em vão. Tanto é que Caim se rebelou contra Deus e matou seu irmão Abel, que era um adorador. Então nós vemos que já começou aí, né? Parte da família adorando a Deus e parte da família não, com Caim e Abel, né? E Deus então depois levantou um outro irmão de Abel chamado Sete. E então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 que a partir daí começou-se a adorar ao Senhor, a partir da família de Sete, né? E da família de Sete veio outros adoradores, como por exemplo Enoque, Noé. E nós, né, se fôssemos olhar do dilúvio para cá, somos herdeiros de Noé, né? De Noé e seus filhos. Mas todos nós somos filhos de Adão e Eva por natureza, né? Mas como adoradores, as pessoas que servem ao Senhor, nós então somos descendentes de Noé, porque foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, né? Adorou o Senhor. Está em Gênesis capítulo
7, né? Depois que as águas cessaram, Deus disse a Noé para que ele saísse da arca. E Deus não falou para ele: ó, quero que você saia aí e ofereça sacrifício a mim porque eu te salvei. Não. Noé reconheceu que ele devia a sua salvação, a vida da sua família a Deus. E então a primeira coisa que ele faz quando sai da arca foi levantar um altar, colocar um animal puro, né, que provavelmente uma ovelha, e oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus aspirou o suave cheiro da adoração de Noé. Então nós vemos que foi para esse objetivo que Deus criou o ser humano, para que adorasse a Deus, para que servisse a Deus na terra. E um dia certamente nós estaremos com o Senhor. Então nós vemos que, segundo a Bíblia, né, todos os irmãos e irmãs que estudam a palavra de Deus sabem muito bem que Noé foi o único adorador de Deus que conseguiu salvar a sua família por inteiro, inclusive noras, né, também, que faziam parte da sua família, que eram as esposas de seus filhos. Foi o único que salvou toda a sua família. Não encontra na Bíblia ninguém mais como família. Uns filhos se perderam, outros não, né? Então nós observamos que quando o Senhor Deus terminou a arca, Deus deu ordem aos animais para que entrassem na arca. Depois disse a Noé: entra tu e a tua família, o resto ficou de fora. Então Noé foi o único, né, antediluviano, que conseguiu salvar toda a sua família. Ou seja, foi um bom conselheiro, foi um bom ensinador, foi um bom adorador. E os seus filhos seguiram, também as suas noras. Interessante. Então nós vemos que a família, infelizmente, né, é um terreno fértil para Satanás semear a semente do mal, a semente do pecado, a semente da maldade, né, que existe no coração do homem, foi semeado lá no Éden. E essa semente perdura para sempre, né? Nós sabemos que aqueles que não aceitarem a Cristo até a volta do Senhor continuarão com essa semente da maldade em seus corações e irão para o inferno fazendo a vontade de Satanás. Tudo porque ele aproveitou essa chance de semear esse campo fértil, né, para semear a sua semente. Então a família, o ser humano, né, ela é propício a continuar esse trabalho de Satanás, essa semente que Satanás semeou e continua a semear no meio das famílias. O ser humano que não serve a Deus, que não tem temor a Deus, eles então continuam fazendo todo tipo de maldade. É só vocês acompanharem os jornais, né, e noticiam as grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, as capitais, né? Vocês veem como que a marginalidade cresceu. E tudo isso é resultado do pecado. Claro, a sementezinha que Satanás semeou lá no Éden germina até hoje e vai germinar para a eternidade, até a volta de Cristo. E só o Senhor, como juiz, é que vai conseguir eliminar essa semente que Satanás um dia plantou. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nos conta ali a parábola do semeador, né? E o Senhor Jesus contando ali que os trabalhadores semearam uma boa semente, um campo fértil, um campo muito bom, mas que à noite veio o inimigo e semeou o joio. Essa é a função de Satanás. É o que ele fez lá no Éden, né? A boa semente, ele semeou, né, da parte dele, o pecado, e um campo fértil que são os corações do ser humano. Então Jesus então falou para os seus discípulos que o joio é o pecado. E nós sabemos muito bem disso. Então a família, o ser humano é o campo fértil para Satanás semear a sua semente. E todos nós, né, como diz o salmista no Salmo 51, verso 5, né, todos nós nascemos no pecado. Somos a nossa natureza, nós herdamos isso de Adão e Eva. Foi uma semente bem plantada, né? Satanás
Satanás plantou ali no coração do ser humano. E todos nós, todo ser humano, toda criancinha que nasce hoje, ou que está para nascer, já nasce com pecado. Às vezes a mamãe, né, com todo carinho, com todo amor, pega a criancinha recém-nascida e diz: ah, meu anjinho, anjinho coisa nenhuma. Bom seria se ela dissesse: ah, meu pecadorzinho, né? Porque Davi disse assim: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Bom seria então se a mãe dissesse: ah, meu pecadorzinho, né? Vou apresentá-lo diante de Deus. Mas ao contrário, né? Pela vontade da mãe, diz: meu anjinho, né? Não anjinho coisa nenhuma. Então, Davi, inspirado pelo Senhor, ele disse essas palavras, né? E no primeiro versículo do Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Davi reconheceu isso na sua vida, né? No seu coração, que ele era um pecador. Em Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo também diz isso, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado espalhou para todas as gerações. Por isso que ele diz lá em Romanos 6, 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então Satanás, ele, com a sua astúcia, ele semeou essa semente terrível, né, chamado pecado na família, primeira família, Adão e Eva, e nós herdamos infelizmente isso dos nossos pais. E por natureza, né, nós somos ruins, somos péssimos, até como adoradores, como servos de Deus, né? O profeta, salvo engano, o profeta Isaías mesmo, ele disse que nós, mesmo procurando fazer a nossa justiça, né, perante de Deus, somos ainda comparados como servos inúteis. Somos como trapos de imundícia as nossas justiças, diz o profeta Isaías. Então, realmente foi uma semente terrível, né? Então, quando nós olhamos para algumas famílias na Bíblia, temos alguns bons exemplos, mas temos a maioria das famílias mau exemplo, né? O apóstolo Paulo, porque a Bíblia registrou, Deus permitiu que fosse registrado isso, né? Famílias que em parte serviam a Deus, em parte não, ou às vezes algumas famílias conseguiram isso, né? Não 100%, mas digamos assim 98%, né? Foram adoradores de Deus. Que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, né? Aliás, Romanos capítulo 15, verso 4, ele diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Se nós olhamos, de repente, para uma família quanto a essa de Acasias, né? O rei que sucedeu ao seu pai, e nós vemos que a família foi toda perdida, né? Toda destruída, porque não andou nos caminhos que seu pai ensinou. E nós vemos muito disso. Às vezes os pais se esforçam, né, para ensinar os filhos, até porque Salomão diz, né, ensina o menino o caminho que deve andar, para quando envelhecer não desviar dele. E nós vemos que muitas das vezes nós, como pais, né, as mães, procuram ensinar os seus filhos. Nós percebemos que quando põem uma certa idade não querem nada, né, com a palavra de Deus. Eu, graças a Deus, não querendo me exaltar, né, eu e a dona Sônia, nós podemos dizer, como disse Josué capítulo 24, verso 15, né, eu e minha casa servimos ao Senhor, graças a Deus por isso, né? Tenho 2 filhas apenas, são membros da igreja, os 2 genros, os 2 netos, né? Então, eu posso dizer, não para me gloriar, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas são poucas as famílias que podem dizer assim. Então Josué, ele chamou a nação inteira, né? Ele já estava prestes de morrer. Deus já tinha dito a ele, assim: olha Josué, você vai morrer, você já está com 110 anos, está no capítulo 13, né, de Josué. Você já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Josué 1, 13, verso 1.
Então, quando chega lá no capítulo 15, ele reúne toda a nação para se despedir do povo e para distribuir parte da terra que ele havia conquistado. Mas ele chama a atenção do povo para servir a Deus, porque ele, como líder, ia sair do meio deles. Então ele disse assim: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, porém, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Eu estou partindo, né? Eu estou indo para o reino celestial, mas a minha família que estou deixando aqui vai continuar servindo ao Senhor, porque eu ensinei. Nós, pais, né? Os irmãos que são recém-casados, ainda não têm filhos, mas cada um de nós somos responsáveis, né, pelo ensino da nossa família. Ao contrário disso, Acasias não teve esse bom ensino. Nós vemos no livro de Provérbios, né, Salomão dando vários conselhos aos filhos, né, para obedecerem aos pais, às mães, os conselhos bons dos pais. Mas nós vemos que muitos dos pais e mães que não serviam a Deus davam maus conselhos. Então aqui eu estava observando que Acasias, embora conhecendo, né, tendo conhecimento dos ensinamentos do seu avô, né, bisavô, que era Davi, ele segue o conselho da sua mãe. Em primeiro passo, nós podemos dizer que ele era novo, né? Então, pensando por outro lado, como ser humano, que era um bom conselho da sua mãe. Ele já não tinha aqui mais o seu pai. Seu pai havia morrido, tá? Tinha só sua mãe. E então ela dá conselhos a ele, só que conselhos ruins, para que ele servisse aos deuses de Baal. E então, quando nós vemos aqui a respeito a Acabe, né? Nós vemos o que aconteceu com Acabe. Também era rei de Israel, e Acasias bem depois foi sucessor, e a sua mãe deu a ele esses ensinos para que ele servisse a esses deuses e não ao Deus de Israel. Então nós vemos que ele se deu mal. Ele se deu mal, né? Nós vemos sua mãe, verso 3, né? Filho de Ori, chamava-se Atalia. Ele também andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Veja bem que conselho péssimo, né? Conselho de mãe, né? Conselho péssimo, proceder iniquamente, né? Então, e ele obedeceu. Ele poderia ter repreendido sua mãe. E Salomão disse assim, que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Quando a mãe e o pai são sábios, né? São servos de Deus. No caso dela aqui, era uma louca, né? Eu fico lembrando da esposa de Jó, né? Jó, naquele grande sofrimento, aí sua esposa diz para ele, ainda retens a tua sinceridade? Abandona a Deus e morre. Que conselho bom, né? A esposa do marido abandona a Deus e morre. Aparentemente esse conselho que a mãe de Acasias dá para ele aqui, né? Abandona a Deus e serve os deuses de Baal, você vai se dar bem. Não foi essas as palavras dela, né? Mas ele procedeu iniquamente e se deu mal. E nós vemos que ele então volta para casa, né? Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, verso 4, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Vejam bem. E nós vemos que no final dessa história, ele andando nos conselhos entre os seus conselheiros que também não serviam a Deus, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, buscarmos conselhos com pessoas que servem a Deus. Claro, nós que somos servos de Deus. O mundo jaz no maligno, diz o apóstolo São João, então eles pegam qualquer conselho. Era o caso aqui de Acasias, né? Não servia a Deus. Quem não serve a Deus serve ao diabo. Só tem os dois, né? Então nós vemos que ele procedeu mal e Deus então ceifou a sua vida, reinou muito pouco em Israel,
e não deixou nenhum sucessor. Não teve família. E nós vemos que no final do verso 9, então Deus permitiu que ele fosse derrotado e não teve nenhum sucessor para o seu trono. Eu fico pensando que ele não seguiu os conselhos dos seus antecessores, como por exemplo Davi, como Salomão, senão ele teria se dado bem. Ele poderia ter repreendido sua mãe. Não, mãe, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que os nossos antepassados ensinam. Nós temos que servir ao Deus de Israel, uma vez que ele era rei de Israel, né? Mas nós vemos então que ele em Jerusalém fez o que era mal perante o Senhor, e Deus então ceifou a sua vida, não deixando nenhum sucessor. Nós vemos lá no primeiro Reis, né? 1 Reis capítulo 2, os conselhos que Davi deu para Salomão antes da sua morte. Nós vamos ter rapidinho aqui, né? Então nós percebemos que Davi, embora como pai, eu não vejo nele um bom conselheiro, né? Um bom pai, porque ele teve vários problemas, né? Davi foi assassino, foi adúltero, né? Teve grandes problemas na sua família, não foi um bom chefe de família, porque nós vemos que na grande família de Davi teve até estupro, né? Irmão com irmã, e foi uma bagunça terrível a família de Davi. Mas interessante que no final da sua vida, ele já estava para morrer, já estava acamado. Ele chama Salomão e dá-lhe um bom conselho, que Salomão seria o sucessor de Davi. Então nós vemos aqui 1 Reis capítulo 2, verso de 1 a 4, está escrito assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono. Promessa de Deus. Então Davi, em toda a sua vida, né, desde a sua posse como rei, ele começou bem, né? Começou bem. Casou-se com a filha de Saul, teve aquelas perseguições por aproximadamente uns 10 anos, né? Saul correndo atrás de Davi com inveja, querendo matá-lo, ele se escondia nas cavernas, teve oportunidades de matar o rei Saul e não fez, por temor a Deus, né? E então até aí ele foi bem. Mas quando Saul morre e ele começa realmente a governar todo o território israelense, né, o país, aí ele começa a tropeçar também. Ele começa a ter inveja, a ter adultério, todos nós sabemos, né? O caso de Davi com Batseba, inclusive Salomão era filho de Batseba, né? Com Davi. E ele teve vários tropeços. E então, como chefe de família, como pai, não vejo nele um bom conselheiro, um bom chefe de família. Mas no final da sua vida, ele volta para o Senhor. Ele arrepende, tanto é que nós vemos, como já citei lá no Salmo 51, né? 34 também nós vemos, Salmo 34 também, Davi fazendo a oração, né? Pedindo a Deus para que perdoasse os seus pecados. E ele diz: os meus ossos estão secando dentro de mim. Ele reconheceu isso. Então, quando nós reconhecemos nosso erro, nós somos abençoados e podemos então dar bons conselhos aos nossos filhos, aos nossos netos,
para que vivam realmente uma vida na presença do Senhor. Mas todos nós, como seres humanos, temos tropeços também, né? Podemos cair em tropeços como Davi e outros. Então nós vemos que no final aqui da sua vida ele chama Salomão, dizendo assim: olha, eu já estou indo pelo caminho de todos os mortais, ou seja, estou morrendo, e você vai ser o sucessor. Se você, então, se você andar nos caminhos, né, de Deus, servir a Deus, você vai ser um bom rei, vai ser próspero, e toda a sua família vai estar bem. Então nós vemos que Salomão foi um bom rei, pediu sabedoria ao Senhor Deus, Deus deu, e ele foi até um certo ponto, né? Nós sabemos que no final da sua vida ele se descambou para a desobediência, né? Diz o texto bíblico que ele possuía várias mulheres, e aquelas mulheres que não serviam a Deus também começaram a dar maus conselhos a ele, e ele começou então, de acordo com cada uma, né, da sua nacionalidade, fazia um Deus para elas. Então, em vez de ele chamá-las para adorar ao Deus de Israel, que era o Deus dele, ele então volta para os deuses estranhos. Exatamente, bem parecido com a Acasias, só que a Acasias teve um final pior, né, que Salomão. E nós vemos então que essa promessa que Davi recebe de Deus aqui, que não faltaria sucessor ao seu trono, somente o Senhor Jesus Cristo, e vai cumprir isso. Nenhum descendente de Davi pôde fazer isso. O último que foi Salomão, que foi um bom rei até um certo tempo, né? No final da sua carreira ele se descambou, né, para o outro lado. Mas no finalzinho também da sua vida, como fez seu pai, ele volta para Deus. Então nós vemos isso no livro de Provérbios, que ele escreve ali, né, dando bons conselhos também, porque ele aprendeu do seu pai. Então a família, quando ela serve a Deus, né, Oséias de Paulo tem até um hino que diz assim: a família que serve ao Senhor, né? É um hino muito bonito, e o Silas de vez em quando canta lá naquela relação, a família que serve a Deus. Mas se nós dermos brecha para Satanás, ele continua a semear discórdia, né, entre as famílias, como eu disse, como Paulo se referiu em Romanos 15, verso 4, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Então nós vemos várias famílias, como por exemplo de Davi e outros, né, que embora ou o pai ou a mãe querendo servir a Deus, dando bons conselhos aos filhos, os filhos se perderam. Então nós vemos vários disso, por exemplo o rei Ezequias e tantos outros, né, que os seus filhos não quiseram nada com Deus, e Deus os corrigiu. Então desde o início da história de Israel, desde o início da história da humanidade, foi assim e será assim até a vinda de Cristo. Aqueles que querem servir a Deus, a família, né, que quer servir a Deus com fidelidade, com amor, com esperança, né, eu sempre gosto de citar isso, vai ter problemas, vai ter perseguição. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que todos aqueles que quiserem servir a Deus padecerão, né, sofrerão perseguição. Então Satanás ele quer isso, ele quer desavença na família, porque ele sabe que a família é o único meio, né, de propagar o pecado, né, a destruição. O interesse dele sempre foi esse, destruir a família. E ele então semeou essa sementezinha chamada pecado, né, que se transforma em vários problemas. E até o próprio Senhor Jesus passou por isso, né? Até o próprio Senhor Jesus, sendo ele o Salvador do mundo, a Bíblia diz que nem seus irmãos criam nele. Problema de família. Tinha lá o seu padrasto, né, José, que sabia que Jesus tinha nascido de Deus, e o anjo falou para ele. Tinha sua mãe que sabia disso e criam nele, porém seus irmãos não criam. Foram criar muito depois que viram a sua morte e ressurreição, seus irmãos creram nele, né? Então nós vemos que foram grandes servos de Deus, mas até o próprio Senhor Jesus teve problema na sua família. Então nós, como seres humanos, teremos problemas, né? Até a vinda de Cristo nós estaremos
neste mundo, e aqui é o lugar mesmo de sofrimento. Então nós vemos que é um terreno fértil para Satanás criar problemas, né? Aí ele propõe aqui alguns conceitos de família, né? Que Satanás propõe, por exemplo, a família descartável, né? Hoje o que mais se pensa quando as pessoas que não conhecem a Deus, né, e se preparam para casar, nós vemos que já pensam em casar, se não der certo, né? Depois vai no cartório, divorcia, casa de novo. Então a gente acompanha a vida desses artistas, né? Na televisão, assim, nos jornais, a gente vê pessoas que casam em 15, 20, 30 vezes, né? E vai por aí, para eles isso é normal. Casei com fulano, não deu certo, caso com outro, não deu certo, casa com outro. E vai. A função de Satanás é isso, é destruir, né, aquilo que Deus fez. Não foi esse o propósito de Deus. Então nós vemos que é o propósito de Satanás, né? E que satisfaça nossos prazeres carnais, os desejos e interesses individuais. E que nasça na discórdia, né, e viva nela. Também, né, nós percebemos isso, né? Muitas famílias que não servem a Deus, e até algumas famílias que servem a Deus, né? Às vezes o pai e a mãe, como já dissemos, né? Os filhos se perdem para o mundo afora, e os pais ficam aborrecidos, né? Mesmo que oram, buscam a Deus, mas os filhos, Deus não obriga ninguém a servir a Deus. Então eles se perdem para o mundo afora, e nós não somos culpados disso, né? Nós não somos culpados disso. A Bíblia diz que para nós aconselharmos, darmos conselhos bons aos nossos filhos, para quando envelhecer não desviar dele. Eles mesmo indo para o mundo, nós como famílias cristãs, nós temos o objetivo, a obrigação, né, de ensinar os nossos filhos para que quando eles crescerem, mesmo se forem para o mundo, mas lá eles vão entender que não foram ensinados assim. No caso aqui de Acasias, ele realmente sofreu um grande prejuízo, né, por não ter ensinado pelos seus pais. Teve ensino do seu bisavô, que talvez nem tenha conhecido, né? Aqui no caso o reino já tinha sido dividido, Salomão tinha morrido. Então ele, como tinha os escritos daquela época, provavelmente ele conhecesse alguma coisa que alguém deixou escrito. Por exemplo, naquela época tinha Esdras, né, que era o escriba de Davi. Então tudo quanto era feito no reino era registrado. Mas ele foi e seguiu os conselhos de sua mãe, foi maus conselhos, e ele se deu mal também. Mas nós temos como bons conselhos, né, os nossos pais. Graças a Deus fui criado no lar evangélico, e além disso nós temos a palavra de Deus, né? Nós que estudamos a palavra de Deus, buscamos servir ao Senhor. Então, se errarmos, não é porque não tivemos bons ensinamentos, bons exemplos. Eu fico lembrando que lá em Lucas capítulo 15, né, quando o Senhor Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele teve bons ensinamentos, né, na casa de seus pais, certamente. E ele então pede ao seu pai para lhe dar todos os seus direitos, os seus bens que lhe pertenciam, e foi para o mundo. Isso ocorre muito na família cristã também. O filho é ensinado a vida toda, e quando ele põe uma certa idade, acha que já é senhor de si, ou senhora, né, de si, parte para o mundo. Mas quando se dá mal lá, ele vai lembrar: eu estou aqui, mas meus pais não ensinaram isso. Meu filho pródigo aconteceu assim, né? Ainda bem que ele voltou a tempo. E quando não há tempo de voltar? Então ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Quando há esse arrependimento, ainda bem, né? No caso aqui de Acasias, não teve nenhum arrependimento. Ele não se voltou para Deus e não foi substituído por alguém da sua família. Era naquele tempo a hierarquia, né? A monarquia exigia isso, né? O filho do rei é que sucedia ao rei, e daí por diante, né? Mas não foi assim com ele. Ele teve
um mau exemplo de sua mãe, né? E de toda a sua família, com exceção de seus bisavós, e ele se deu mal, não serviu a Deus. Temos outros exemplos, né, na Bíblia de filhos que foram obedientes aos seus pais e que se deram bem, que Deus era com eles, né? Como por exemplo nós temos Timóteo, né? Timóteo, o pai dele não era lá essas coisas, né, porque era grego, mas a mãe dele era uma serva de Deus. Veja bem a diferença. Não precisa ser um casal crente. Se tiver uma pessoa na família que serve a Deus, Deus honra toda a família por causa de um. Não é? Então nós vemos que a mãe de Timóteo era judia e era crente. E além disso ainda tinha uma avó, né? Que também servia a Deus. E o apóstolo Paulo cita isso. Fala assim: olha, eu elogio muito a sua fé, porque você tem seguido um bom exemplo da sua mãe, né? E da sua avó Eunice. Cita até os nomes dela, né? Lloyd e Eunice. Eram mãe e avó de Timóteo. Então Timóteo foi um grande servo de Deus por causa de sua mãe, que deu um bom conselho. Ao contrário de Acasias, que foi um mau rei, péssimo rei, foi destruído pelo próprio Deus. Deus permitiu isso por causa de sua mãe, que deu a ele um mau conselho. E temos tantos outros exemplos, né, na Bíblia, de pessoas que se deram bem, serviram a Deus porque aceitaram os conselhos de seus pais, de seus antepassados. Como por exemplo nós citamos Salomão, né? Seguiu os conselhos de seu pai Davi. E nós não temos nenhum conselho de sua mãe, né? Mas como eu acabei de dizer, se tiver um na família que serve a Deus, que serve de verdade, sabe dar bom conselho, que conhece a palavra de Deus, o filho ou a filha que você pegar esse bom conselho vai estar bem, porque Deus vai abençoar, Deus vai honrar aí. Mas esse filho ou filha precisa ser obediente àquilo que lhe é ensinado. Observe as palavras de Davi. Davi colocou um se ali, né? Se você seguir os conselhos de seu pai, se você servir ao Senhor, Deus de Israel, Deus vai te honrar, vai te abençoar, você vai ser próspero e Deus vai, como Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não faltará sucessor ao seu trono. Então, nós vemos que Deus cumpre a sua palavra, né? Tanto na justiça, no modo de agir, né? Ele cumpre com justiça, com amor, né? E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O apóstolo Paulo, né? Falou isso para Timóteo. Ele disse: olha, cumpre a palavra, né? Fielmente, cabalmente, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Se Ele falar que vai te punir, vai mesmo. Se Ele falar que vai te abençoar, também vai te abençoar. Depende de você. Depende de nós sermos abençoados ou não, sermos corrigidos ou não, por causa da nossa fidelidade. Deus é fiel para prometer que Ele cumpriu, né? Irmãos, eu deixo com os irmãos, se quiserem, as irmãs também, se quiserem, né, pronunciar alguma coisa a respeito da lição. Minha garganta está começando a pinicar, começa a tossir, não para mais. Da minha parte, eu deixo por encerrado aqui, né? Se os irmãos quiserem falar alguma coisa a respeito da lição, tem liberdade. Se os irmãos não têm nenhuma pergunta, nenhum assunto para falar a respeito da lição, nós damos por encerrado então. E que Deus nos abençoe, nos ajude, que Deus possa estar abençoando os irmãos e as irmãs, e que todos nós possamos realmente servir a Deus com fidelidade, com sinceridade de coração, até a sua volta gloriosa, não é isso que Ele quer de nós, e para isso que Ele nos deixou na terra, né? E a família de Deus aqui representada é a igreja, né? Não só a casa de oração, não, eu estou falando de igreja universal, né? Os servos e as servas de Deus que servem mesmo o Senhor. Nós somos a família de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.